Você está pronto para fazer um Ironman? Se você está pensando em participar de um Ironman, segue com a gente nesse vídeo. Fala galera do Nada Pedala e Corre, nesse vídeo vamos falar um pouco sobre o Ironman. Esse vai ser o primeiro de uma série de vídeos que eu vou estar fazendo sobre essa modalidade ou distância do triatlo. Então já deixe seu like e se inscreva, mas não se esqueça de ativar o sininho para ficar sabendo das notificações quando eu postar alguma coisa aqui. Na verdade, o nome Ironman é uma marca registrada, é o nome de uma empresa que é dona de eventos de triatlon. Mas vamos seguir aqui chamando de Ironman mesmo e tá tudo certo e fica fácil para todo mundo entender do que a gente está tratando. Antes de tudo, é importante você conhecer a distância. Você vai nadar 3,8 km, pedalar 180 km, e para fechar com chave de ouro vai correr uma maratona que são 42 km. Não importa se você completou um ou mais triatlons em distâncias olímpicas ou sprint, vai parecer assustador e é assustadora a ideia de se fazer um Ironman. Se formos pensar no treinamento, é muito sobre o quanto você deve fazer para apenas completar a prova. Muitas perguntas surgem como quando você deve começar a treinar, quanto vai ser o meu maior longão de bike, de corrida. Então eu acho que você entendeu que não é simples. Se treinar para um triatlon já era algo complexo, treinar para um Ironman é muito além disso. A boa notícia é que já sabemos muito sobre o que vai acontecer, como acontece, e essa experiência, se você souber absorver, vai facilitar muito a tua jornada. Se você não está inscrito para esse ano, mas planeja fazer um Ironman, quem sabe esse ano seja para você se organizar e decidir fazer um no próximo ano. Para quem está inscrito para essa prova, a prova desse ano, a data está se aproximando e o pânico já está começando a se instalar em muita gente, mas não se preocupe, você não está sozinho. Com aquelas dúvidas na cabeça, será que treinei o bastante? Será que foi o suficiente o que eu estou fazendo? Será que eu fiz certo? Será que eu vou dar conta? O nervosismo vai chegando, não tem jeito, já vai tocar sirene e a gente precisa primeiro chegar na primeira boia e deixar o restante fluir, deixa acontecer a prova, faz o que tem que ser feito. Para fazer o Ironman, temos que nos preparar fisicamente e muito mentalmente. Quando se trata da distância Ironman, essa preparação precisa ser bem cuidadosa e vai depender muito do seu ponto de partida, de onde você está começando, a partir do seu histórico como atleta, se você já fez alguma coisa. Se você vem treinando triatlon ou algum outro esporte de endurance, fica mais fácil, entre aspas, de fazer um plano para o seu Ironman. Agora, se você não treinava e quer começar do zero, é importante uma avaliação muito criteriosa de cada caso, ter muita paciência para dar tempo das suas adaptações acontecerem. Fazer um Ironman não é sobre ir lá e passar pela prova, ao menos essa é a minha opinião sobre participar de um evento como esse e principalmente um Ironman. As demandas de treinamento para um Ironman são muito grandes. Vão além da nossa vontade de simplesmente querer fazer. Dependem muito de como o nosso corpo vai reagir, como ele vai absorver a carga de treinamento e está sempre se recuperando e ficando pronto para a próxima sessão de treino. Fatores como idade, genética, rotina de vida, o trabalho influenciam diretamente no que você vai poder fazer. Para começar a organizar os treinos é preciso dimensionar volumes e intensidade, mas é difícil colocar um número exato de quanto tempo que você precisa para alcançar o condicionamento necessário para a prova. Como eu disse antes, tudo dependerá do seu histórico e de suas respostas durante as semanas de treinamento. Mas se você já faz triatlon há algum tempo, tem experiência e tem qualidade nos treinos que você faz, 4 meses podem ser suficientes. Isso vai depender e muito do seu objetivo na prova. Então a resposta é um grande depende de muita coisa. Espero não ter criado um pânico em vocês, mas não se preocupe. Você pode treinar para um Ironman com apenas 10 horas por semana de treinamento. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso agora, como essa semana deve ser. Isso vai ser assunto para um outro vídeo que a gente vai estar postando aqui. Mas caso você esteja precisando de ajuda com seus treinos, eu presto serviço de assessoria de triatlon com planilhas personalizadas, voltado especialmente para pessoas como você, que possuem limitações de tempo para treino. E se você estiver precisando de ajuda, é só entrar em contato nos links que estão aqui na descrição desse vídeo. Pode ser pelo Instagram, WhatsApp, enfim, e-mail. E vamos falar sobre como organizar e planejar seu treinamento. Então, voltando a falar do Ironman, obviamente que esse tempo de treino que eu mencionei vai variar de acordo com suas rotinas pessoais e também da sua performance durante os treinos. Isso já mostra que precisamos ter tempo livre, muita organização para realizar os treinos na frequência necessária. Para você ter uma noção da organização dos treinos, se você pode nadar 2 vezes por semana,
fazer 2 a 3 sessões de bike e 3 de corrida, isso também precisa ser adaptado, essa rotina, de acordo com a modalidade que você for mais fraco. Então, por exemplo, seu ponto fraco é a natação. 2 treinos podem não ser suficientes para você melhorar a sua natação. A gente não pode esquecer da proporção dos esportes em um Ironman. Digamos que você está acreditando ser capaz de fazer em 14 horas. Chutou esse número aí, que é um tempo bem tranquilo. Então você poderia nadar em 2 horas, pedalar por 7 horas e a maratona terminar com 5 horas. Esses são tempos com ritmos bem suaves e que é muito fácil de estar fazendo. Olhando a proporção do tempo, em um Ironman é evidente que você vai passar mais tempo pedalando que em qualquer outra modalidade. E nadar vai ter um impacto no tempo total muito menor, mesmo que você seja uma pedra nadando. Não estou dizendo que você não precisa ou não deve treinar para melhorar sua natação, mas que talvez no seu caso seja mais interessante buscar apenas completar a natação e focar em ser mais rápido na bike e corrida, que vai trazer muito maior ganho de tempo para a prova. Uma ótima maneira de otimizar o tempo de treino sem perder em qualidade é adicionar treinos de transição. Normalmente onde você pedala, você consegue correr também, é uma estrada, uma pista, seja lá o que for, mas o mesmo não vai acontecer com a natação, como eu disse. Os treinos de transição vão permitir que você prepare a sua mente e o seu corpo para um cenário de prova. Isso é bem simples de se fazer, basta você adicionar uma corrida de 10 a 30 minutos após um treino de bike, seja um treino longo ou curto. Nos treinos curtos de bike, por exemplo, tente correr um pouco mais forte que o seu ritmo de prova, e nos pedais mais longos é buscar o ritmo de prova ou manter um pouco mais lento. Isso deve ser planejado e organizado com a ajuda de um treinador. Na natação seria interessante você investir mais na técnica de natação, tornar-se mais eficiente. Isso vai permitir que você nade gastando menos energia e vai sair da água descansado. Muita gente estraga a prova porque nadou forte demais, mais forte do que deveria. Então uma dica para natação seriam treinos e intervalos de 400 metros no ritmo de prova para cobrir os 3.800 ou até nadar mesmo os 3.800. Vão te trazer uma maior confiança para a prova. Na bike você precisa tomar o famoso chá de cilindro. Não tem jeito, você precisa estar conseguindo pedalar de 160 a 200 km de uma vez só, até 3 ou 4 semanas antes da prova, como sendo o teu pedal mais longo. Muita gente acha que o vento fica forte depois lá dos 120 em Floripa, mas o vento aumenta, é verdade, mas na real é você que está despreparado para pedalar os 180. Claro que você vai fazer outros treinos além do longão que eu mencionei, treinos de velocidade, de força, mas suportar pedalar por horas sem a fio direto e ainda sair para correr é um fator determinante no Ironman. É importante ter um bom controle sobre o equilíbrio de cargas entre bike e corrida, ambos exigem muito das pernas e você pode exagerar facilmente, elevando a fadiga muito rápido, e isso vai prejudicar a realização dos treinos seguintes. Outra coisa, normalmente o teu final de semana vai ser longo, cheio pra caramba de treino. Pense que no sábado você vai fazer um longo de pedal com uma corrida curta em seguida, no domingo um longão de corrida que vai precisar ser entre 28 e 35 km, isso o mais longo dos treinos. Lembrando que esses treinos mais longos, eles devem acontecer até umas 3 ou 4 semanas antes da prova. Depois disso é o que chamamos de polimento, onde reduzimos os volumes, mas a gente mantém a intensidade para que tu não fique molenga, desligado. O tempo por polimento vai variar entre pessoas, entre atletas, dependendo da idade, condicionamento e o histórico de atividades como atleta de cada um. Todo esse treinamento parece muito, mas é muito mesmo. Porém, essa é a realidade do treinamento para um Ironman. E é isso que você vai ter lá no dia da prova. Então, resumindo, você vai precisar de muito tempo para organizar os teus treinos, muita disciplina e determinação. Não tem espaço para falta de motivação ou disciplina quando a gente está falando de treinar para um Ironman. A prova por si já é extremamente exigente. Ir sem um preparo adequado é a receita de muito sofrimento ou ficar doente com lesões. Não se propõe a fazer se você hoje ainda não tem tempo disponível para se dedicar plenamente ao treinamento. Avalie com cuidado a sua estrutura familiar, trabalhe, todo o teu contexto social, e isso tudo tem que estar alinhado com o teu objetivo do Ironman.
O treinamento é desafiante, talvez até mais do que a prova, é o que eu considero. A prova na distância Ironman é um desafio grandioso, gratificante, mas tem que ter cuidado e encarar com respeito esse desafio. E tenha certeza e atenção sobre o tempo que você está dando para esse treinamento. Então, galera, nesse vídeo nós conversamos um pouco sobre o Ironman, que é a maior distância no triatlon. Espero ter esclarecido as dúvidas em relação a esse grande desafio, que eu considero como o maior. E aproveita para deixar nos comentários suas experiências no triatlon, seja ela Ironman ou não. E não se esqueça de curtir o vídeo se você gostou. E se inscreva aqui no canal, mas ativa o sininho para você ser notificado toda vez que eu colocar um vídeo novo por aqui. Forte abraço e valeu!